A paz do Senhor Jesus. Vim trazer uma reflexão da parte do Senhor para a sua vida, para a minha e para a sua vida, que é a igreja que diz servir a Cristo e que diz ser o seguidor. Por que eu digo diz ser? Ou você segue a Cristo ou você é contra. A partir do momento que você, com as suas atitudes, divide o reino de Deus, não deve ser chamada de filho de Deus ou de seguidor de Jesus, porque ele veio para unir, ele não veio para separar. E quem faz isso somos seres humanos e religiões que veio para dividir. Deus trouxe no meu coração uma palavra que se encontra em Mateus 12, versículo do 22 ao 26. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Forte, né, meu irmão? O que nós temos visto nesses dias de hoje? É igreja lutando contra igreja. É placa lutando contra placa. É um ministério querendo ser melhor do que outro ministério. E não precisa de ser espiritual para ver isso. Muitos estão deixando de meditar neste versículo, porque o Espírito Santo de Deus trouxe meu coração. Quando Jesus falava sobre esse versículo, ele quis deixar bem claro ali, para aqueles fariseus, que os demônios, meus irmãos, eles são unidos, eles não lutam contra si. Se tem um tentando acabar com uma família, com um ministério, com um filho do Senhor, eles se unem em força, mas um atrapalhar o outro jamais. E o que vemos no nosso meio cristão hoje em dia são homens e mulheres que dizem ser do Senhor, que dizem ser de Deus, tentando atrapalhar uma vida do outro, com fofoca, com disse-me-disse, com calúnias, difamação, propagando vídeos, propagando palavras, propagando histórias que alguém disse, e com isso enfraquecendo a fé de muitos. Então, se porventura, meu irmão, você tiver em um ambiente que pessoas ficam fazendo isso, se afaste, peça direção para Deus, para que você não venha ser um desses fariseus. Se você for pesquisar, se você for ver quem eram os fariseus, eram aqueles doutores da lei que estavam dentro dos templos, letrados, estudados na base aqui, da palavra, estudava a palavra, mas usava de um modo errado, usava a palavra para lutar contra aqueles que se achegavam. Porventura, dava para se ver que Jesus chamava atenção onde ele passava, e aqueles fariseus não queriam isso, então eles tentavam todo o tempo distorcer a verdade, por mais que muitos queriam ver, quando esses mesmos perguntavam, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? E aqueles fariseus tentaram distorcer, falando como se ele fosse usado por demônios, que se ele fosse um dos demônios, e ele não estava ali como um filho do Senhor. Eles, por conhecer as escrituras, por saber tudo que estava escrito ali, dava para eles imaginar, dava para eles não serem enganados, mas eles queriam destaques, eles queriam ser os melhores. Então, hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que se vê que se você tem um dom genuíno do Senhor, que você tem um dom diferente, muitas das vezes esses tentam te sufocar, achando que você vai ser maior, que você vai ser mais, sendo que o objetivo de Jesus ali não era ser melhor do que ninguém. O objetivo de Jesus era trazer libertação para aqueles que estavam cativos de demônios, de enfermidades, de tudo aquilo. Então, qual é o seu objetivo hoje sendo cristão?
O meu é libertar almas, é propagar a palavra do Senhor e não ser uma pedra de tropeço para aqueles que tentam buscar a presença do Senhor. E infelizmente, hoje em dia nós estamos vendo que muitos estão dizendo quem pode e quem não pode fazer a obra do Senhor. E com isso estão paralisando e dividindo o reino do Senhor aqui na terra. Então, muitos estão pregando, muitos estão falando sobre o reino, mas na hora de exercer, estão dividindo os filhos do Deus Altíssimo. Então, meu irmão, se porventura você vê um lugar que estejam assim, pelo amor de Deus, ao invés de você propagar, leve a palavra do Senhor, independente se essas pessoas te paralisam, tentam te paralisar ou não, continue pregando a palavra do Senhor. Jesus não parou. Jesus foi tentado de todas as formas, foi injustiçado. Quem sou eu e você para parar de pregar a palavra do Senhor por conta de alguns levantes, de algumas pessoas que dão, legalidade para a carne e com isso o inimigo os usa. Porque, meu irmão, eu posso ser uma mulher do Senhor, uma grande mulher de Deus, mas se eu der legalidade para Satanás, ele vai me usar. Assim como usou Pedro. Então muitos acham que usou foi Judas. Judas agiu pela carne, pelo caráter dele. Mas Pedro foi usado por Satanás. Então, cuidado. Cuidado para você não estar atrapalhando o propósito de Deus na vida do escolhido, do Senhor. Porque Deus perdoa quem age pela carne, mas quem age contra o Espírito, meu irmão, você pode estar correndo um grande risco. Então, seja aquela liguinha na presença do Senhor que une os filhos do Senhor para lutar contra as potestades. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.